Fala pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História e ILT, e nós vamos nesse momento para mais uma aula de introdução à legislação trabalhista. Hoje nós vamos abordar uma temática bem interessante e para abordar a nossa temática de hoje, nós contamos com a ajuda da Késia que está aqui, ó. Tchauzinho aí, Késia, faz teu nome. Késia, nossa intérprete de Libras, que junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Então, lembrando que vocês estão assistindo essa aula agora, ao vivo pela TV Nova. Mais tarde, à tarde, inclusive, a aula é reprisada, porém essa aula também, após a exibição, ela vai para o canal do Educa Recife no YouTube e vocês podem acessar essas aulas também pelo aplicativo do Educa Recife, que a produção vai jogar aí no cantinho o QR Code para que a gente possa, mostrar para vocês. Então, você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, é só você apontar o celular para o QR Code produção. Aí, isso aí, ó, aqui ó, no cantinho da tela, os QR Codes. Aponta o celular para o QR Code, faz o download do aplicativo do Educa Recife para o Android ou iOS e com isso pode acessar as nossas aulas, não é mesmo, professor? Professor Armando, que está conosco hoje, também nos ajudando. E aí, professor? Opa, nono ano, tudo certo com vocês? Estou aqui fazendo essa participação com meu querido companheiro Luciano, tá? E a gente vai conversar um pouquinho, você vai saber, né, por que eu estou aqui, né? A gente vai dar aquela conversada sobre os conceitos relacionados da sustentabilidade com esse tema que é o trabalho, não é isso, professor? Exatamente. Então, hoje a gente vai começar aqui a fazer nessa ponte aí da introdução à legislação trabalhista com a sustentabilidade, porque a gente vai tentar passar para vocês aqui algumas questões referentes ao trabalho e o meio ambiente. Qual é a relação que existe entre essas duas categorias? Qual é a relação que existe entre o trabalho e o meio ambiente? Vamos começar aqui falando um pouco sobre a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 2021. Vejam só, essa conferência ela foi realizada na cidade de Glasgow, na Escócia, e ela foi tipo uma continuação da COP26, que é a Conferência do Clima. Então, nesse sentido, como algumas medidas que foram acordadas na conferência do clima, na COP26, não foram aí colocadas em prática, então resolveram organizar uma outra conferência para tratar aí com relação à questão da utilização de combustíveis, ou na verdade de fontes de energias mais limpas, Então, assim, um dos pontos muito importantes que foi trabalhado nessa conferência foi a questão a medida que trabalhava a questão do desuso do carvão como fonte energética. Então, porque apesar de todas as fontes que a gente possui hoje disponíveis para a transformação em energia, a gente tem as hidrelétricas, a gente tem a energia eólica, a energia solar, mas ainda existem locais que fazem uso do carvão para alimentar aí, usinas termoelétricas, e essas usinas terminam sendo bem poluentes. Então, como a ideia era eliminar a quantidade de gás resultante ali da queima desses combustíveis no ambiente, então essa foi uma das determinações. Porém, de última hora aconteceu uma questão interessante, forçados aí pela Índia e pela China, que se recusaram ali a assinar essa determinação, pelo fato de que ainda fazem muito uso de
carvão, né, como fonte de energia, né, e assim, de um tempo para cá, né, professor, a indústria chinesa, ela vem dando um salto muito grande, né, e essas indústrias, né, indústrias ainda, né, que utilizam fontes energéticas, que são meio aí que poluentes, né, e emitem muito CO2, né, para o meio ambiente, então forçando o pessoal a dar uma recuada, né, nessa questão das emissões de carbono. Então, isso foi uma questão interessante, né, que ocorreu aí a partir dessa conferência. Exatamente, Luciano. E tem alguns aspectos que são bem interessantes da gente analisar no ano. Fê, a gente já falou de geopolítica, né? A gente falou desses organismos internacionais, né? Então, essa conferência, né, se a gente voltar um pouquinho no conceito mesmo. Então, os países, eles enviam ou o seu chefe de Estado, né, ou representantes, né, diplomáticos, os mais altos cargos da diplomacia, para justamente negociar até e falar das suas propostas de alteração, justamente nesse caso, como o professor falou, da matriz energética, mas não só isso, né? Então, são colocados vários temas que esses líderes, né, essas representações, vão debater e vão dizer, aqui no meu país a gente conseguiu avançar até ali, aqui a gente não conseguiu avançar, como o professor falou, né, muito pouco foi um avanço concreto. Então, o que acontece? Essa conferência ela é muito histórica, ela vem desde a Conferência de Estocolmo, né, lá na Suécia, em 1972, que foi a primeira conferência mundial do meio ambiente, né? Porque essa questão climática, ela vem se tornando mais urgente, tá? E está relacionada a várias outras questões, mas o clima, né, essas mudanças climáticas são, digamos assim, o ponto mais sensível. E isso, falando aí, puxando um pouco para o que o professor levantou da indústria, né, é um grande impasse. Por quê? Porque a gente tem o mundo do norte, né, o norte geoeconômico, que já teve um progressivo crescimento industrial, que já tem questões sociais resolvidas, e aí podem pensar, como é o caso da Alemanha, em desfossilizar a sua matriz energética. A Alemanha ela é uma referência na utilização de energias renováveis, né? Então, veja, o carvão ele é tão utilizado por quê? Porque ele é barato e ele gera muita energia. Então, você vai ali fazer as máquinas trabalharem mais, utilizando menos carvão e gastando menos. Então, o custo disso tudo, né, o custo que vai ser repassado, ele é menor. Quando você tem energia solar, energia eólica, que são energias renováveis e pouco poluentes, elas vão ter ali, né, com a tecnologia atual, uma menor capacidade de geração, né, comparado ao carvão. Se você botar quantitativamente, além disso, é mais caro. Então, professor, isso é muito importante e está na verve aí, né, no tema quente do momento, para fazer uma referência ao aquecimento global, porque justamente os países não querem deixar de crescer, principalmente os países como o Brasil, a China, a Índia, que são os países emergentes que têm um potencial, né, e que muita gente investiu. Quando inventaram esse negócio de BRICS, né, quando começou a se falar de BRICS, muita gente de fora começou a investir dinheiro para esses países, né, achando, né, que os países iam ser as próximas potências. Então, fica de olho nisso aí que tem muito a ver, a gente vai continuar conversando por aqui. Então, feita essa fala, né, a gente tem que lembrar também, aqui, ó, como a gente colocou, considerar aqui que essa conferência ela não tratou apenas da redução da emissão de carbono e contenção do aquecimento global, né? Ela tratou sobre outras questões, como, por exemplo, a questão da qualidade de vida. Então, reduzir, por exemplo, a questão das emissões, né, de carbono, pode implicar também, né, uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. Existem locais onde a emissão desses gases ela é tão grande, que isso já começa a afetar a população, por exemplo, né, com doenças, né, respiratórias. Há um tempo atrás eu assistia um programa, né, que ele mostrava aí a influência, inclusive, né, dessas emissões, né, de
carbono, né, na atmosfera, né, a questão dessas doenças, né, respiratórias e, por exemplo, as colegas que sofrem de asma, por exemplo, terminam sendo mais afetados do que outras pessoas. Cidades como São Paulo, por exemplo, já tem aí locais onde a casca, né, do caule lá das árvores, ela adquire uma cor diferente em relação a outras, nesses locais onde a gente tem uma maior concentração de gases, né, gases como o gás carbônico, né, na atmosfera. Então a árvore ela fica com a casca mais rígida e mais escura, né, devido a essa questão dos gases, né, que são jogados na atmosfera. Então, nesse sentido, né, a qualidade de vida também foi um ponto, né, foi mencionado, né, você melhora a qualidade do ar com menos emissão de poluentes e você vai garantir uma economia aí, né, na questão, né, do tratamento de doenças respiratórias. Quer lá, professor? E aí só um destaque sobre São Paulo, né, que lá, quando tem aqueles relógios no meio da rua que mostra a data, a temperatura, eles mostram também a qualidade do ar, para tu ver o nível que tá, né? Então, exatamente. Já é algo que as pessoas, eita, hoje a qualidade do ar tá ruim, então já vou me precaver, né? Então essa questão de saúde mesmo, assim, da preocupação. Quando o ar tá mais seco, a poluição fica mais concentrada, né? Que ela é diluída com a água, né? Existem locais também, por exemplo, onde as pessoas elas andam de máscara, né, o dia todo, né, por conta da qualidade, né, do ar. Regiões na China, por exemplo, né, a gente falou, a China é um dos grandes emissores, né, de gás carbônico pela questão da industrialização, né. Da década de 80 para cá, a China deu um salto assim muito grande no seu processo de industrialização, né, e inclusive hoje ela termina, né, despontando aí como talvez já de fato, né, a maior potência econômica, né? A gente tem aí daí essa questão, inclusive dessa disputa econômica, né, entre Estados Unidos e China por conta dessas questões. Então a qualidade de vida foi um ponto ressaltado aí pela conferência, né? Outro ponto, né, a questão da saúde. Uma coisa, inclusive, está associada à outra. A gente falou aqui, por exemplo, né, a menos emissão, né, de gases leva, né, uma melhor qualidade do ar, leva, por exemplo, a redução do que a gente teria, né, ali como o chamado efeito estufa, né, junto a outras questões também, né. Se a gente pega, por exemplo, essas grandes cidades, em muitos locais, né, a gente já tem episódios, assim, fenômenos, por exemplo, né, professor, como as ilhas de calor. Então, você vai construindo tantos prédios altos, né, que vai criando ali uma proteção que evita ali a circulação do ar e cria focos, né, de aumento ali da temperatura. Agora, você imagine, além dessa questão, ainda ter o ar com uma qualidade, né, não tão boa, né, para a população. Então, essa redução desses agentes poluentes, né, ela contribui aí para a questão da melhoria na questão da saúde e também, por tabela, aí, influenciar na questão da qualidade de vida, como a gente mencionou. Mas não só isso foi tratado, né? A gente tem também a questão da economia. Então, no momento em que a gente tem, por exemplo, um investimento em fontes de energia mais renováveis, além da gente ter aí a questão da melhoria, né? Inicialmente, lógico, né, como o professor mencionou, o carvão, né, por exemplo, ele é muito utilizado em alguns locais porque ele gera, né, pela queima do carvão, muita energia e ele é mais barato, por exemplo, do que investir na questão da energia solar. Então, há um tempo atrás eu fazia uma pesquisa, né, uma pesquisa desinteressada, para ver, né, quanto gastaria, por exemplo, para colocar painéis solares na minha residência e trocar aí, né, a energia da CELP, né, que é a companhia responsável pela distribuição de energia aqui no nosso estado, pela energia solar, né? E assim, né, a gente teria lá um custo que seria uma média de quanto a gente gasta de energia, né, durante o mês, pago aquilo ali, né, em torno de 24 a 36 meses. Eu não vou dizer, a conta de energia da minha casa ela era algo em torno de R$ 700.
certo? É um valor, estou colocando aí um valor muito alto, né? É muito alto, né? Porque não que seja essa a média, mas digamos, R$ 700, então a gente pagaria esse valor, né, para a empresa que iria colocar a energia solar durante 24 a 36 meses. Então você vê isso daí, o custo, né? O custo de mais de R$ 7.000 por ano, certo? Isso durante 2 ou 3 anos, né? Então o custo é alto, mas depois você teria a economia, né? A economia. Porém, nesse sentido, muitas empresas, né, muitas indústrias não querem investir nessa questão pelo custo elevado. E né? você vende para a CELP, né? Isso, Quando tem isso, excesso, você o vende e ganha excesso, crédito. você continuaria pagando somente uma tarifa básica, né, que é para a CELP, que seria a tarifa, né, de iluminação pública, né, tem uma taxa mínima que você fica pagando. Mas aquilo que você produzir a mais de energia do que você usa em casa, você pode vender para a CELP, né, para ela distribuir para outras casas, né, os locais aí na rua onde você mora, por exemplo. Então, a outra questão seria aí o foco nosso, né, que é o trabalho, né? Então, o que é que tem a ver, certo, o trabalho com o meio ambiente, né? Então, vamos tentar estudar isso aqui, né? Vamos tentar ver as relações entre o meio ambiente, né, e o mundo do trabalho, né? Então, a gente vai tentar fazer essa ponte a partir de agora, né? Depois que a gente abordou essas questões, então vamos tentar entender. Vejam, o meio ambiente, né, para a gente entender, trouxe uma definição simples aqui, né, básica, né, do que seria o meio ambiente, né? É o local onde se desenvolve a vida na Terra, engloba todos os elementos vivos e não vivos, a natureza e a cultura. Então, o meio ambiente é o meio que nos cerca, né? Então, envolvendo todos aqueles elementos que fazem parte, né, daquilo que a gente consegue visualizar como terra, né? Então, você tem aí a própria terra, né? Os elementos vivos e não vivos, né? Desde nós, os demais animais, né? As plantas, os seres, né? Microscópicos, né? E os seres não vivos, né? As rochas, né? Os oceanos, né? Você tem ali a água não é viva, embora dentro do oceano a gente tenha uma variedade ali de ecossistemas ali dentro, né? E a natureza, né, a própria natureza e a cultura, né, trazendo a ênfase aí para o fato de que a cultura é um elemento, né, de criação humana, né? Seres humanos, eles desenvolvem não somente o trabalho, né, e por meio do trabalho eles modificam as estruturas da natureza, mas produzem também cultura, né? Então, vejam só. Nesse sentido, né, o trabalho aí, ó, enquanto expressão da ação humana, de transformação do mundo, de criação e de construção da dignidade humana, também faz parte do meio ambiente, né? Porque o ser humano, ele desenvolve trabalho, né? A gente poderia dar inúmeras definições aqui do que seria o trabalho, mas vamos ficar com uma que eu gosto, né? O trabalho, ele seria qualquer ação humana onde o ser humano ele usa ali a sua força física, a sua inteligência, o raciocínio, ou o combinado dos dois, né? Então, por exemplo, né, um camarada que está no porto do Recife, descarregando, né, um navio, né, os sacos de trigo, né, no navio para colocar num caminhão que vai ser transportado para outro local. Ele está usando muito mais ali a força física, né? Um arquiteto, um profissional de TI que está projetando ali um ambiente interno de uma casa, né, ou desenvolvendo um programa, ele está usando mais o raciocínio. Aí, um exemplo de uma função onde você usa os dois. É uma coisa que muita gente gosta, né? Jogador de futebol. Jogador de futebol, não, professor? Eu pensei também o cara que opera atualmente, né? A gente tem ali o Porto Swap e tal, o cara que opera a grua, né? Que pega os containers, ele tá usando os dois, né? A habilidade técnica dele e a física para operar, né? Porque hoje em dia eu acho que para tirar as coisas dos navios, né? Aqueles containers grandão. Tirar os containers, né?
Então, mas o jogador de futebol também, né? Porque ele usa o vigor físico, né, para aguentar os 90 minutos, mais os descontos, e usa o raciocínio para pensar nas melhores jogadas, né? Então, assim, no meu caso, quando ia jogar futebol, era um desastre nos dois, né? Nunca fui bom jogador de futebol, mas tudo bem. Então, nesse sentido, né, a gente teria aí o trabalho como um dos elementos aí também do meio ambiente, né? Então, vamos dar continuidade. Vejam, a ampliação da capacidade de produção e de consumo, resultado do desenvolvimento do capitalismo, promoveu a exploração irracional do meio ambiente. Vejam, a gente tem o processo de desenvolvimento da chamada Revolução Industrial. Então, a partir de 1760, digamos assim, com a invenção das primeiras máquinas ali que vão ser utilizadas, então a gente vem consolidando aí, né, o modo de produção capitalista, né, por meio da Revolução Industrial, desenvolvimento das máquinas. Então, o trabalho que era realizado por 10 homens, né, 10 mulheres, ele passa a ser realizado por uma máquina e um operador, operadora da máquina, certo? A gente vai ter uma série de problemas, né, em decorrência disso. Um exemplo, aumenta a questão da taxa de desemprego, né, pela aquela quantidade de pessoas que foi afastada e colocado no lugar delas, né, uma máquina. Mas, ao mesmo tempo, essas máquinas iniciais, elas usavam como fonte de energia o carvão. Então, nesse processo de consolidação da indústria, a gente vai ter a utilização muito grande do carvão e a queima do carvão ali, né, gerando poluentes, né? Então, a gente tem aí também a questão, né, de que quando não utilizava o carvão, você vai utilizar a madeira, né, porque a energia inicial ela vinha de fontes, né, que transformavam o calor ali em energia. Então, nesse sentido, né, se você utiliza o carvão, o próprio carvão ele pode ser feito, né? Você tem o carvão mineral e o carvão vegetal, né, que é feito, produzido ali a partir da queima do tronco, né, de árvores. Então isso já gera, por exemplo, uma grande quantidade de áreas desmatadas, né? Então isso vai prejudicando ali o meio ambiente, né? Outra questão, né? As relações de trabalho vão mudando, né, de acordo com o sistema econômico, e no capitalismo o trabalho ele é explorado mediante o pagamento de um salário. Então, veja, a crescente otimização da produção levou os níveis de produção e de exploração do trabalho. Então, a gente tem o seguinte, tem até aqui uma imagem, né, do filme, né, Tempos Modernos, que aí eu coloquei, inclusive, depois uma cena curta, né, do filme para a gente ver. É a cena, né, do filme de Charlie Chaplin. Então, nesse sentido, a gente observa o seguinte, com a industrialização, a gente vai ter a divisão do trabalho. Então, cada personagem ali na fábrica, por exemplo, ele fica responsável pela produção de uma parte, por exemplo, de uma peça. Isso é o que a gente chama de divisão do trabalho, né? Então, nesse sentido, com o sistema capitalista, né, o dono da indústria ou da fábrica, né, ou do ponto de comércio, ele vai trocar o trabalho, né, do seu operário por um salário, né? Então, ele contrata o trabalhador ali mediante o pagamento de um salário, né? Isso vai gerar, por exemplo, uma questão de não somente de exploração dessa força de trabalho, mas vai gerar também, mais na frente, como a gente disse, né, como as máquinas elas atuam, né, cumprindo a função de muitas pessoas. Então, essas pessoas que ficam em sobra ali, né, desempregadas inclusive, formam no sistema capitalista aquilo que se chama de exército de reserva. Na realidade, o exército de reserva é um nome bonitinho aí, né, para disfarçar o que seriam os desempregados. Porque é importante no sistema capitalista, para o capitalista, né, que haja, por exemplo, uma parte, né, da população desempregada, porque ele pode usar isso como barganha para não atender todas as demandas do seu funcionário. Tipo assim, o camarada está exigindo ali, passou 2 anos sem aumento de salário, né? Ele diz, estou trabalhando muito aqui ajudando, não sei o quê, e meu salário continua o mesmo. Aí diz, é o que a gente pode pagar, você não quer não a função, tem um bocado de gente lá fora doido para ocupar o seu lugar. Então ele pode usar isso como forma de barganha, né? Aí,
Então, nesse sentido, a gente tem aí essa ideia, né, do exército de reserva. Mas vejam, aquilo que eu falei da divisão do trabalho, agora há pouco, vamos ver aqui por meio da cena, né? Aí, a cena do filme aí, Tempos Modernos, a gente tem aqui, ó, cena, esse é o personagem do Charlie Chaplin, né? O Carlitos aí, ó, responsável, né? Uma parte aí da produção. Eles estão produzindo uma peça, né? E aí, ó, o camarada, ele tá lá, responsável pela produção. Aí até ele se usa de elementos, né, de humor aí nesse filme. É um filme muito legal, né? Que eu recomendo, né, que vocês assistam, que mostra essa questão, né, de como as indústrias, né, como o sistema capitalista, ele trabalha, né, ele atua também nesse momento, né, de exclusão, né. O personagem mais na frente ele perde o emprego, né, então vai ter que procurar emprego. Então tem uma cena bem interessante onde ele mostra, né, a multidão na frente de uma fábrica que abriu, né, vaga de emprego e está todo mundo lá ali, uma multidão de desempregados, né, procurando emprego, né, semelhante ao que está acontecendo no país hoje, né, com a grande quantidade de desempregados. Então veja, o crescimento da emissão aí, ó, de dióxido de carbono, né, o CO2, a produção de resíduos e rejeitos, além do desmatamento, são alguns dos responsáveis pela degradação do meio ambiente. Observe isso aqui é uma imagem de um lixão aí, ó. Então, tudo isso é lixo produzido, né, pela humanidade aí, ó, em decorrência não somente desse processo, né, de industrialização, mas a própria questão da sobrevivência, alimentação, a gente vai gerando dejetos, né, e esses dejetos, eles têm que ir para algum lugar, certo? Então, agora a gente tem vários locais que trabalham, né, com a ideia de aterro sanitário, né, a questão da reciclagem, mas durante um bom tempo, né, esses dejetos, esse lixo, ele era jogado, né, em locais aí a céu aberto, né, e gerava uma grande quantidade de poluição, né, porque esse lixo aí, ele, com o tempo, ele vai degradando e vai produzindo uma coisa chamada de chorume. Aquele chorume, ele vai se infiltrando no solo, e se tiver ali, por exemplo, um lençol d'água, né, que mais na frente, né, você tem um poço cavando água dali, aquilo vai poluir aquele lençol d'água, né, e o pessoal que vai pegar essa água mais na frente, a água vai estar lá poluída, né. Então, é uma outra questão. Aí veja, a degradação do meio ambiente ameaça a sobrevivência humana como um todo, né. Atualmente temos observado impactos sobre o mundo do trabalho. Então, como é que isso acontece, né? Como é que isso acontece, né? Esses fatores que a gente já colocou aqui para vocês, certo? Então, a gente viu agora há pouco aqui no nosso estado, questão das chuvas, né? Que infelizmente, né, vitimaram aí muitas pessoas. Muitas pessoas estão ainda desabrigadas, e a gente teve mais de 120 pessoas aí mortas em decorrência da questão da chuva. Então, a gente observa fatores, né, que terminam contribuindo aí para essas tragédias, né? Pessoas construindo casas nas encostas de morros. Veja, eu não estou dizendo aqui que essas pessoas, elas constroem isso porque querem, porque em sã consciência ninguém vai morar, vai construir uma casa na beira de um morro que sabe que pode deslizar e matar todo mundo ali. As pessoas fazem isso porque não existe uma política, né, de habitação pública e competente, né, para abrigar toda essa população. Então o pessoal se vê na obrigação, né, associada a outros fatores, como por exemplo, desemprego, né, pobreza, né? Então, especulação imobiliária. A especulação imobiliária. Então o pessoal se vê como única saída construir casas em locais de risco, na beira de um rio, que com uma chuva, uma maré alta pode encher e acabar com tudo que a pessoa tem. Eu moro no bairro da Várzea. Lá no bairro da Várzea existe uma comunidade chamada de Vila Raiz. Na Vila Raiz, agora com essa chuva, o rio Capibaribe ele encheu e ele cobriu várias casas que ficam ali na beira do rio. Então,
Isso poderia ser evitado, né, caso a gente tivesse aí políticas públicas mais competentes, né, para resolver essa situação. Então, nesse sentido, né, o trabalho, a gente pode fazer essa relação, né, do trabalho com o meio ambiente. Vamos continuar discutindo essa temática nas nossas próximas aulas, vamos aprofundar outras questões. Mas por hoje, a gente encerra aqui, porque o nosso tempo está esgotando. Agradeço mais uma vez a nossa colega Késia, e agradeço mais uma vez a participação aqui do nosso colega professor Armando. Beleza, galera. Aí. Então, pessoal, só um toquezinho é que é justamente com essa modernização que o professor falou, a gente vai ter a mudança do setor secundário para o setor terciário, que aí é serviços, precisa de muita coisa e tem uma mudança radical no mundo do trabalho, né? E também na consequência do lixo que é produzido por isso aí. Beleza, pessoal? Então, até a nossa aula de geografia na sexta-feira. Um abraço. Até mais. Valeu, Luciano. É isso aí, pessoal. Então, a gente se despede. Mais uma vez, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.